E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Microsoft SQL Server. E vamos recapitular algumas coisas aqui. Lembra que a estrutura básica de um banco de dados dentro do SQL Server ele é composto por dois arquivos, arquivos de dados e arquivos de log, tá? Sendo o arquivo de dados o principal. E lembra que dentro do arquivo de dados existem dois tipos de arquivos, o principal e o secundário. Eu falei isso no vídeo anterior, tá? E hoje a gente vai destrinchar mais isso. Por quê? Porque por padrão a gente acaba sempre criando dentro do arquivo de dados principal, tá? Hoje nós vamos ver o secundário e file groups. O que acontece? Pela necessidade de, né, ou certas estratégias arquitetônicas, por que isso existe? Isso existe para aumentar o desempenho, escalabilidade, para melhorar a capacidade de manutenção do seu banco de dados, tá? Por isso que existe arquivos de dados principal e secundário, tá? Só que isso a gente só consegue ver dentro do File Groups, tá? Que é o que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Assim, para a gente entender o File Groups, eu vou passar um pouco de teoria aqui para vocês, tá? Em vez de colocar objetos que tipo, são definidos pelo usuário ou pelo administrador do sistema do banco de dados, dentro do arquivo de dados principal, nós temos a opção de adicionar um arquivo de dados secundários, tá? Dentro do banco. Esse tipo de arquivo, normalmente eles são diferenciados pela extensão, tá? Em geral, os arquivos principais têm sufixo MDF. Lembra que a gente criou através do TSQL e através do modo visual do Management Studio. Então, o arquivo de dados principal, ele corresponde, normalmente ele vem com a extensão .mdf, tá? É assim que a gente diferencia o principal do secundário. E o secundário ele tem o sufixo .ndf, tá? Só de bater o olho nesses arquivos, então a gente já saberia identificar qual que é o principal, MDF, e qual que é o secundário, NDF. Tá? Os secundários eles não são obrigatórios, mas a prática recomendada é utilizar essas extensões, tá? Os arquivos de dados secundários eles são utilizados para propagar dados pelos subsistemas de disco ou para adicionar mais espaço em disco para um banco de dados. Além de acrescentar, isso é uma boa prática, tá? Além de você ter que acrescentar arquivos secundários dentro do seu banco de dados, outra prática recomendada é você agrupar esses arquivos utilizando file groups, tá? Porque quando o banco de dados ele é criado, o file group principal ele é criado também, que contém um arquivo de dados principal. Então, automaticamente, quando eu crio o banco de dados, o arquivo de dados principal ele é criado e junto com ele um file group, um grupo de arquivos principal ele é criado. Então, quando você cria arquivos de dados secundários, uma boa prática é você criar um grupo de arquivos secundário também, tá? Para manter essa estrutura sempre bem organizada, até para ajudar na manutenção do banco de dados, tá? Assim, tipo, mais file groups tipo, são criados para facilitar a administração como um todo, tá? E normalmente para agrupar esses dados. É o que eu trouxe aqui para vocês. O arquivo de log ele se mantém, tá? Independente do N número de file groups ou de arquivos secundários que você tenha. O arquivo de dados, o arquivo de log, ele é um só, tá? Recapitulando, arquivo de dados, o file group principal contém um arquivo de dados principal. File groups secundários são compostos pelos arquivos de dados secundários, tá? Agora a gente vai aprender a criar um file group. A gente vai aprender a criar um arquivo de dados secundário, um file group através do Management Visual, o Management Studio. E a gente vai aprender a criar também esse tipo de arquivo e esse tipo de grupo através do TSQL, tá?
Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Esse daqui é do vídeo anterior. Vamos abrir aqui o Management Studio. Tá? Já estou conectado na instância do SQL Server. Aqui em Databases, a gente vai para o nosso banco de dados que nós criamos na aula passada. Tá? Eu vou utilizar o criado pelo Management Studio, porque a gente vai utilizar a parte visual agora. Tá? Vamos dar um botão direito aqui. Propriedades. Aqui a gente tem uma página chamada File Groups. Tá vendo que o nosso banco foi criado com a principal? Por padrão ele vem com a principal, tá? Nós vamos colocar aqui. Na seção de linhas, a gente vai colocar adicionar File Group. Ele adicionou um segundo grupo, tá? Por padrão, não é o principal, é o secundário. Ele já entende que é o secundário. Vamos dar um nome para esse cara aqui. Vou chamar de SBS SSMS, porque eu estou criando pelo Management Studio, só para a gente poder identificar lá, tá? Group 1. Vou dar esse nome aqui. E a gente vai marcar aqui. Por padrão ele já está utilizando o arquivo principal, tá? Mas eu quero que ele utilize o secundário. Tá? Eu criei um grupo, eu quero que ele passe a trabalhar agora pelo secundário. Beleza? Feito isso, agora aqui nessa seção aqui, a gente vai em Files, certo? Lembra que os nossos dois arquivos, o arquivo de dados e o arquivo de log, tá? Nós vamos criar uma nova linha aqui. Por quê? Porque lembra que todo arquivo que a gente cria dentro do SQL Server, ele tem que ter um nome físico e um nome lógico, tá? Nós vamos criar esse nome lógico agora para o grupo que a gente acabou de criar lá. Deixa eu ver. O nome que eu vou dar para esse arquivo vai se chamar SBS CH. Vou chamar de P4 para manter o padrão aqui que já tem nos outros nomes. Vou chamar de 1. Tá? O nome lógico. E aqui ele já entendeu, ó. Ele já adicionou. Porque o que acontece? Eu estou utilizando como principal agora, não mais o primary, né? Que é o principal. Estou utilizando o secundário. Então, a partir do momento, todos os outros arquivos que eu for criando aqui, ele já vai adicionar no meu file group secundário. Tá? E na coluna path a gente tem que mudar também, porque eu não quero que ele crie. Lembra que a gente criou duas pastinhas, a gente está utilizando a nossa própria pasta para armazenar esse tipo de arquivo. E a gente vai colocar dentro do... A gente vai criar dentro do data. Por que eu estou criando dentro do data? Porque aqui eu estou criando um arquivo de dados secundário, tá? Esse primeiro que eu criei aqui é um arquivo de dados secundário. Lembra que o arquivo de dados fica dentro da SQL Data e o arquivo de log fica dentro da SQL Log, tá? Por enquanto a gente está criando um arquivo de dados secundário. A gente já criou o File Group, certo? Nessa aba aqui, voltar lá para vocês. Ó, nós criamos um File Group secundário, que é esse cara aqui. Esse File Group corresponde a esse File Group secundário aqui. Esse primary que é criado com o padrão do banco de dados corresponde a esse cara aqui, tá? E aqui em Files,
Esse cara aqui corresponde a esse cara aqui, tá? Ele é um arquivo de dados principal. Ele fica dentro do file group principal. Se a gente vir aqui, ó, a gente pode ver que ele está dentro do file group principal. Nós criamos esse outro cara aqui, que ele é um arquivo de dados secundário. Ele vai ter que vir com a extensão .ndf, tá? Nós colocamos ele dentro do file group, ó, secundário, tá? Arquivos secundários dentro do grupo secundário. Arquivos primários, principais dentro do grupo principal, tá? Como se trata de um arquivo de dados, eu estou colocando ele na nossa pasta de arquivos de dados. Feito isso, posso dar um OK. O arquivo de log é o mesmo para o banco de dados, tá? Independente de se eu estou criando um arquivo de dados principal ou secundário, é o mesmo arquivo de log, tá? Vamos ver lá na pastinha se ele criou um NDF. SQLData e tá aqui, tá? Só pela extensão a gente já consegue identificar o que é principal e o que é secundário, certo? Tá aqui o carinha que a gente acabou de criar. Agora a gente vai fazer essa criação através do TSQL, tá? Através da linguagem de programação. Eu vou iniciar uma nova consulta aqui. Vou colocar um comentário aqui. Para ficar fácil da gente entender. Se daqui a alguns meses a gente abrir de novo esse script. Código para adicionar, né? A gente vai adicionar um arquivo de dados. Um arquivo e um file group. File group. Tá? Então vamos lá. Use master. Eu vou alterar um banco que a gente já tem aqui, tá? Para não ficar criando muitos bancos de dados, a gente vai utilizar sempre isso daqui ao longo do curso. Então eu vou alterar um banco de dados que nós já temos aqui. Vou alterar o SBSC HP4. Esse P é minúsculo aqui. Lembra que tudo que eu estou criando visual, eu estou criando através do SSMS, tá? Que é o Management Studio. E tudo que eu estou criando através de scripts, a gente está manipulando nesse banco de dados aqui, que é o CHP4 TSQL. Então eu vou manter esse padrãozinho aí, tá? Vou dar um recuo aqui para ficar mais fácil de a gente ler esse código. E eu vou adicionar um file group nele. Lembra que ele só tem um? Se a gente vir aqui em propriedades, file groups, ele vem com um principal, tá? Que é criado por padrão durante a criação do banco de dados. A mesma coisa o files, tá? Ele só tem os arquivos com extensão .mdf, que são os arquivos de dado principal. Então primeiro a gente vai criar através do código um grupo de arquivos secundário. Eu vou chamar de SBS TSQL, para a gente saber que foi através do script. Vou chamar de grupo 1 também. Eu vou alterar de novo aqui também.
Vou alterar a base de dados de novo, tá? Aqui eu tô fazendo uma alteração no grupo de arquivos e aqui agora eu vou fazer a alteração no arquivo de dados secundário. Eu vou adicionar um arquivo. Vou dar um nome para esse arquivo. O arquivo de dados secundários vai se chamar SBS. Vamos ter o padrão C, HP4, TSQL 2. Pode ser 2. Vou indicar onde eu quero que ele seja salvo. Esse nome aqui, lembrando que é um nome lógico, tá? Esse não é o nome do arquivo propriamente. Esse daqui é só para identificação interna do SQL Server. Aqui no FileName a gente indica o diretório, o nome do arquivo e a extensão do arquivo, tá? Tudo aqui dentro do FileName. Vou chamar de SBS, TSQL, para a gente saber chamar de 2, para simplificar, .ndf. Lembra que arquivos de dados secundários, eles têm a extensão NDF, tá? A gente tem que especificar aqui. Size. Vou colocar 10 MB, tá? Max size. Lembra que eu expliquei todos esses argumentos no vídeo anterior, tá? Então, se você não lembra, dá uma olhada no vídeo anterior para entender o que esses caras significam aqui. Vou tirar esse espaçamento aqui, que eu não gosto desse espaçamento. Um crescimento de 10%. Lembra que agora a gente tem que especificar, mesmo no visual a gente especificou aonde o arquivo de dados secundários, a qual grupo de arquivo ele pertence, é onde a gente vai especificar aqui. Então, nós criamos o grupo, o file group secundário, que é esse cara aqui, tá? Agora nós estamos criando um arquivo de dados secundário, tá? Que é esse cara aqui, .ndf, e a gente vai especificar que eu quero que ele faça parte desse grupo aqui que nós criamos. Tá? E assim eu amarro as coisas. Vamos executar? Eu vou executar aqui por partes agora, tá? Vou dar um use no master. Vou criar primeiro, vou fazer a criação do file group secundário. Fiz, comando completado com sucesso. E agora eu vou fazer a criação do arquivo de dados secundários dentro do file group secundário. Tá? Comando completado com sucesso. Vamos ver lá se ele criou. Posso vir por aqui, ó. Então, properties aqui. File groups. Olha lá. Tá? Tá aqui o nosso grupo secundário. Posso colocar ele como default. Aqui o que acontece? Como eu criei pelo TSQL, você viu que eu não coloquei para setar como default. Ou seja, se eu fosse no modo visual agora aqui e criar um arquivo de dados secundário, por padrão ele colocaria dentro do grupo, do file group principal, tá? Porque ele é o principal utilizado por esse banco de dados aqui, tá? Eu não alterei.
Mas como geralmente no TSQL a gente sempre especifica a qual grupo de arquivos o arquivo pertence, tá? Então aqui não difere muito. Se você trabalha muito com TSQL, aqui você não precisa se preocupar, porque você vai definir aqui, entendeu? Por mais que lá esteja setado como primário, na hora da criação do arquivo, você já está especificando a qual grupo você quer que ele pertença, tá? Então aqui não causaria muito problema, a não ser que você fosse usar os dois jeitos, né? Se você fosse criar o file group por aqui e fosse criar o arquivo de dados secundário por aqui, aí sim, aí teria problema, porque ele ia colocar todos esses tipos de arquivos dentro do grupo primário, do file group principal, tá? Mas ele criou nosso file group secundário. Se a gente vir aqui em files, ele criou o nosso arquivo de dados secundário também, tá? Dentro do local que a gente indicou aqui, ó, SQL Data. Beleza? Vamos ver lá. SQL Data tá aqui, ó. Tá? Acabou de ser criado. Então tá certinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, deixem suas dúvidas nos comentários aí, tá? E até o próximo vídeo, pessoal.